Ezequiel 36, do verso 33 ao 36, certo? Mas eu quero ler com vocês nesse momento apenas do verso 35 a 36. Amém? Todos encontraram aí? A irmã Thaís já leu no início, então eu quero ler com vocês só o 35 e o 36. Todos encontraram? Sim? Assim diz a palavra de Deus. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Oremos ao Senhor. Deus, fala conosco nessa noite. Quebranta os nossos corações. Eu te rogo, ó Deus, também em nome de Jesus, que o Senhor possa reconstruir ruínas nessa noite e replantar, ó Deus, cidades arrasadas, almas arrasadas, ó Deus. Que o teu povo seja impactado pelo Senhor, pela tua ação, ó Deus, miraculosa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu penso que nessa noite aqui, todos nós reunidos, somos um amontoado de gente que ou um dia foi cidade arruinada e arrasada, ou ainda é. E eu me refiro à questão dos nossos dilemas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos entraves, daquelas pessoas que nós não suportamos, daquelas lembranças que nós escondemos ali no subconsciente do nosso cérebro, e não fazemos nenhum esforço para lembrar, porque a gente não consegue lidar com aquela realidade, a gente não consegue passar por aquela pessoa, nós não resistimos nem sequer estar próximo de determinada pessoa, ou nós nem temos coragem de irmos a determinados lugares, porque determinados lugares um dia nos trouxeram dores, nos trazem lembranças ruins, negativas, e muitas vezes nós queremos fugir, nós queremos nos eximir da realidade, como se de alguma maneira nós fôssemos capazes, né? Acho que vocês já assistiram aqueles filmes de ninja da China, onde quando eles estão em algumas enrascadas, eles soltam uma bomba e desaparecem, né? E pronto, e o problema está resolvido. Às vezes a gente acha que a nossa vida é assim, que a gente vai soltar uma bombinha no chão e que as coisas vão melhorar, ou pelo menos que a gente vai fugir daquela enrascada. E falando em filme, recentemente eu assisti um filme muito legal chamado Mulher Rei. Não sei se vocês já assistiram. Alguém já assistiu? Quem não assistiu, azar é o seu. Tem spoiler. Ah, pastor, vai ter spoiler? Vai. Aí, por isso você está sempre antenado nos filmes aí, para vocês não sofrerem com os spoilers. O filme da Mulher Rei é interessante, porque nós estamos falando de um império aproximado de 1800 na África, onde o rei levanta um exército de mulheres africanas, guerreiras, chamadas as Agogins. E nesse grupo de guerreiras, como em todos os locais, tem uma líder, e a líder é chamada a Nanisca. Nesse exército, ela lidera com muita maestria, com pulso firme, assim, coisa que é comum de generais, de coronéis em exércitos. E isso me chama muito a atenção. Mas algo que aparece em meados do filme é que essa mulher que tem vigor, que tem esse espírito de liderança, que é até um tanto quanto carrancuda,
que às vezes possui dificuldade de expressar sentimentos, ou transmitir afeto, ou falar aquela palavra que nós gostamos tanto no Ocidente, né? Tipo, eu te amo, eu gosto de você. Ela não consegue falar isso, ela não consegue exprimir esse tipo de sentimento, porque essa mulher, ela foi talhada na dificuldade, na batalha, e em um determinado momento da vida dela, antes de assumir esse posto, ela foi capturada por um outro exército. E como era muito comum no passado, quando as pessoas pegavam uma pessoa de um outro exército, essas pessoas ficavam lá sofrendo todo tipo de coisa. E quando ela foi pega, ela sofreu abuso sexual. O filme conta que ela foi abusada diversas vezes. Até que em determinado momento ela conseguiu fugir daquele local. Ela foge e quando ela se percebe, depois de dias, ela estava grávida. Aquela grande mulher de boa parte do filme, lá em meados do filme, começa a aparecer, sabe o quê? Algumas coisas na vida dela que acabam revelando fraqueza. Logo a Nanisca, a líder das Agogis, e ela tenta, enquanto grávida, ela tentou de todas as maneiras esconder essa gravidez, porque nenhuma Agogi poderia ficar grávida. Elas se eximiam do casamento e se eximiam de ter filhos. Ela esconde a gravidez, até o final da gravidez, ela tem a criança, uma amiga ajuda ela do exército, e quando ela pega aquela criança nos braços, o desejo que ela tem é se desfazer da criança. E ela conta com a amiga dela, ela entrega a criança para a amiga dela, ela se desfaz dessa criança, e o filme rola solto. O que acontece em metade do filme também, que é perceptível, é que não somente o que ela é enquanto adulta, enquanto líder, é que ela é uma pessoa contestadora. Ela costuma questionar a realidade, a sua circunstância, ou as coisas que estão à sua volta. Ela é uma mulher corajosa. Ela é uma mulher que não foge das batalhas. Ela é alguém que tem uma reputação a zelar. E até que de repente, nesse meio do filme, ela fazendo ali seleções de outras guerreiras, aparece uma jovem muito corajosa, contestadora, que se preocupava com as pessoas que estavam à sua volta. O que eu quero que vocês entendam nessa noite é que muitas vezes nós somos como essa líder, como a Nanisca. Muitas vezes nós queremos mostrar para as pessoas, né, um determinado zelo. Nós queremos mostrar que a nossa reputação é ilibada. Nós não somos acostumados a demonstrar fraqueza. Nós fomos ensinados, e eu já falei isso algumas vezes para vocês aqui, nós somos muitas vezes ensinados a não demonstrar afeto, a não dizer eu te amo, a não se preocupar, porque quando nós amamos, nós de alguma maneira revelamos também algum tipo de fraqueza. A gente, em certo sentido, é como essa mulher. O anseio da nossa alma é ser reconhecido pelas outras pessoas como alguém corajoso, como alguém que carrega no seu interior algum tipo de heroísmo. E se nós deitarmos à sepultura hoje, quando sairmos daqui, gostaríamos de ser lembrados como heróis, como gente que fez grande coisa, como gente que liderou caravanas, que liderou bem a sua família, que se preocupou com as pessoas, que atendeu os órfãos e os necessitados. Queremos ser lembrados como algum tipo de heroísmo, que os nossos nomes sejam marcados. Mas por hipótese alguma,
Deus me livre, que alguém conheça as nossas fraquezas. Se apegando a esse texto aqui, essa é mais ou menos a história de Israel. O povo escolhido de Deus. O povo que Deus gerou dentro de um outro povo. Lá no meio do Egito, Deus retira o seu povo. Os conduz no meio do mar e no meio do deserto, com maná pela manhã e cortina de fogo à noite para livrá-los do frio. Com uma promessa: existe uma terra para onde eu vou levar vocês. E nessa terra mana-se leite e mel. Ele se compromete, ele promete ele se compromete, promete e cumpre. O povo entra em Canaã, ele divide os povos, cada um com a sua terra. Esse é o povo dele. Em outros textos veríamos que ele diz: essa, Israel, é a menina dos meus olhos. E aí, em dado momento, o próprio povo de Israel, não satisfeito com o mover e o agir de Deus, eles começam a adorar outros deuses, muito provavelmente pelos líderes que tiveram no norte, no começo, com Jeroboão e a sua sucessão de reis, como em certa feita o irmão Tainã compartilhou aqui. E no sul, a priori com Salomão, em seguida com Roboão, e aí a divisão de reino, e a sua sucessão de reis. Muitas vezes líderes que desvirtuaram a adoração e a liturgia de Israel. E o povo, que é o povo escolhido de Deus, se voltou contra o seu Senhor. Contra aquele que havia retirado esse povo do meio do Egito, que conduziu eles em marcha, que livrou eles de um monte de povos que estavam ao seu redor. Israel se volta contra o seu Senhor. Deus fala através dos profetas, tantos outros, Isaías, na verdade, começando ali como o mais proeminente, Elias, Eliseu, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Oséias, Malaquias, Sofonias, Ageu, Amós, Obadias, Naum, Zacarias e tantos outros que não tem relato bíblico, como outro Obadias, Micaías. Deus exortando a todo instante o seu povo, do mesmo jeito que ele ainda faz hoje, domingo a domingo, quando vocês ouvem a palavra de Deus. E Deus orientando, exortando, ensinando, corrigindo o seu povo. Mas o seu povo rejeita os ensinamentos do Senhor. Então Deus levanta esses grandes profetas, Isaías e Jeremias, para a exortação do povo, e aqui em especial Ezequiel. Lá no começo do livro de Ezequiel, Deus diz assim para Ezequiel: vai, prega a nação de Israel, e não te preocupa, porque esse povo é um povo de dura cerviz. Eles têm uma fronte resistente. Mas eu quero que tu saiba, Ezequiel, que eu vou te fazer mais resistente do que esse povo. E ler o livro de Ezequiel é provar da rebeldia de Israel com tantas mensagens. E o que me chama a atenção é que de ponta a ponta do livro de Ezequiel, você vai ver um agente que se preocupa com seu povo. Vocês verão no mínimo umas 30 vezes uma frase que diz assim, ó: eu, o soberano, o Senhor. Existe um agente que está falando com o seu povo e exortando o seu povo e ensinando o seu povo, mas o seu povo continua na sua rebelião e na sua rebeldia.
E esse texto me chama a atenção, irmãos, porque em boa parte do livro, Deus está profetizando a ruína de Israel. Ele está descrevendo como vai acontecer, e inclusive Ezequiel faz ministrações de profecia a outros povos que perseguiram a Israel e que causaram danos a Israel. Mas quando chega próximo do fim do livro, Deus traz essa mensagem. E ela começa no primeiro versículo do capítulo de 36. Profecia para os montes de Israel. Se não, vejam comigo aquilo que eu falei para vocês no verso 7. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor. Versículo 14, a palavra do soberano, o Senhor. No versículo 15, lá no final, palavra do soberano, o Senhor. No versículo 22, assim diz o soberano, o Senhor. No versículo 23, lá no meio diz, palavra do soberano, o Senhor. Ele está dizendo que ele vai restaurar os montes de Israel. Ele profetizou a ruína de Israel, mas ele diz assim, eu vou restaurar as ruínas de vocês. E aí nós chegamos no verso 30, aí a gente vê o verso 32, palavra do soberano, o Senhor. E chegamos no verso 33, assim diz o soberano, E a palavra do Senhor é a seguinte: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e ruínas serão reconstruídas. Pronto. E ruínas serão reconstruídas. O seu problema de muitas vezes tentar trazer para si essa espécie de heroísmo crônico é que você é tentado a esquecer daquele que te purificou, que te chamou para participar do seu reino, que tem gerado no seu interior, que gerou no seu interior uma transformação, que gerou no seu interior uma mudança de vida. E isso ocorre porque o Senhor, o soberano, nos purificou. E purificou através do sacrifício de Cristo. Nos purificou dos nossos pecados. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós precisamos constantemente viver em novidade de vida. Porque esse Senhor, através do sacrifício de Cristo, purificou-nos dos nossos pecados. E está certo que Ele não restabeleceu a sua cidade, no caso Israel, que está ainda hoje em ruína. Mas a verdade é que Ele restaurou o nosso interior. As nossas chagas, o nosso orgulho, a nossa presunção. O Senhor, quando entregou o seu Filho naquela cruz, nos purificou de todos os pecados e restabeleceu a paz com a sua criação através do seu Filho. Por isso, nessa novidade de vida, a gente precisa se abster desse heroísmo. Por isso, nessa nova vida, nós precisamos lembrar que aquilo que estava em ruína foi reconstruído porque fomos purificados dos nossos pecados. Porque fomos lavados pelo agir regenerador do Espírito Santo, conforme Paulo em Tito, no capítulo 3. Fomos restaurados, meus irmãos. Aquela cidade que estava em ruína foi reconstruída. O verso 34 diz, a terra arrasada agora está sendo cultivada pela ação do Espírito Santo.
Mas isso ainda não ocorreu com Israel. Há quem diga assim, né? Nós somos a Israel de Deus. Não, não somos. A igreja é a igreja e Israel é Israel. Profecias como o livro de Ezequiel só demonstra que Deus está atuando hoje com a igreja, mas Ele vai voltar a tratar com o seu povo. Ele vai voltar a tratar com a nação que Ele um dia escolheu. E é nesse sentido que eu acredito que naquele dia essa cidade que está em ruína será reconstruída e restabelecida. Mas a grande verdade é que a obra de Cristo tem gerado essa reconstrução e essa restauração no nosso interior. Amém? No verso 35, ele diz: esses dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruína, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que o nosso sofrimento, ele passa de um Éden, de um jardim, a outro Éden, outro jardim. O sofrimento está no meio de dois jardins. Porque a priori estava lá a terra criada, perfeita, Adão peca no jardim, aí o pecado entra no mundo e uma sucessão de problemas. Só que lá no final, em Apocalipse, se diz que ele vai restaurar. E nós vamos retornar para esse Éden. Mas no meio de dois jardins, existe sofrimento, existe dor, existe problemas que o próprio pecado causou. Mas a promessa enfatizada no verso 35 também é que essa terra arrasada e destruída vai ser fortificada e habitada. Eu quero pregar nessa noite para você que não consegue lidar com fantasmas do seu passado. Porque você acha muitas vezes que está indo bem quando você faz isso. Você acha que nesse sentido você está se livrando daquilo. Mas o problema da amargura, e o problema do ressentimento, e o problema do orgulho, é que isso é um copo de veneno que você bota para o seu inimigo, mas é você que está morrendo, dia a dia. Essas coisas minam a nossa alma. Essas coisas nos aprisionam. E às vezes nós não conseguimos ser bem-sucedidos em algumas áreas das nossas vidas, porque esses entraves continuam a nos perseguir ao longo da nossa vida, porque nós não entregamos isso diante do Senhor. E aí a gente vem aqui num belo domingo à noite, revemos os nossos irmãos e cantamos: só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, porque eu sei que vive estás, e um dia voltarás. Mas, quando passa aquela porta, ainda continua virando os lábios de lado, ou o rosto de lado, dizendo assim: eu só não quero passar perto daquela pessoa. Eu confio em ti, Senhor, mas só até determinado momento. Se você está assim nessa noite, você pode estar indo muito bem no seu emprego e batendo todas as metas. Você pode estar produzindo bastante. E é até provável que o seu lar esteja bem, em certo sentido, em certa medida. Você pode estar com as notas todas 10 lá na sua escola ou na sua faculdade. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: a sua terra continua em ruínas e destruída. Porque o Senhor te vê quando tu vai à noite dormir. E
assim como a nanisca da vida, todos aqui na igreja ou lá no seu trabalho, te vê lá firme e forte e, sei lá, demonstrando algum tipo de fortaleza. Só que você está tentando se esconder do Senhor, e o Senhor sabe que você guarda no seu interior que você não resolveu, e que isso está acabando com a sua saúde. E você não consegue exprimir e expor para fora, porque você tem medo de ser perseguido, de ser caluniado, ou de demonstrar alguma fraqueza. Não, você não confia no Senhor. Você não vai em frente. É provável que você tropece no meio da caminhada. É provável que os seus pés escorreguem e você dê com a cara no chão. O problema de Israel é que quando eles estavam precisando do Senhor, eles se voltavam em oração, em jejum, em pranto para o seu Senhor. Mas quando as coisas estavam bem, eles saíam da presença do Senhor e iam adorar outros ídolos. Pastor, mas como é que pode, pastor? A nação de Israel fazer isso? Né? O povo de Deus. Você faz isso também. Seu filho está com problema de saúde, seus pais, seu cônjuge. Você não consegue engravidar, você não consegue fazer isso ou aquilo. Você vai para os pés do Senhor, você busca o Senhor atentamente. As coisas não vão bem no comércio, você começa a buscar o Senhor atentamente, e você clama e você chora. E aí quando você recebe nas suas mãos a bênção do Senhor, você faz como Israel. Vocês fogem da presença do Senhor e tratam-o com desprezo, e já não tratam mais com prioridade. Talvez o que nos distancia ou o que nos separa de Israel é só alguns quilômetros. Porque o mal que há no nosso interior é o mesmo. É o mesmo. Nós somos, por natureza, religiosos. Nós somos, muitas vezes, simplesmente adestrados moralmente. Nós não vestimos isso, nós não comemos isso, nós não vamos para esses locais, nós não vamos para esse outro aqui, porque nós somos crentes. Porque nós somos assim assado. Mas por dentro continuam sendo uma terra devastada e destruída. Deus te chama nessa noite para ser uma cidade fortificada e habitada pelo Espírito Santo. No verso 36 ele diz: então as nações, as pessoas que estiverem à sua volta, ao redor de vocês, que subsistirem, saberão que o Senhor reconstruiu o que estava destruído e que replantou o que estava arrasado. E para mim, o ponto alto desse texto, por incrível que pareça, é o sujeito da oração. O que me chama a atenção é o Senhor, o sujeito dessa, o agente, quem executa a ação. Israel não vai voltar por si só. Você não chegou aqui nessa noite por si só. Deixa eu te dar logo essa garantia. E provavelmente as lutas e as dificuldades que você tem passado é justamente o Senhor te chamando a atenção para você perceber uma beleza que aos seus olhos muitas vezes esteve oculta, que você não conseguiu ver, e que o Senhor precisou te levar a um vale profundo para você poder enxergar algo que estava para além de você. É por isso que o agente e o sujeito dessa oração me chama a atenção, porque ele é o Deus que se compromete, que promete
e que cumpre. E se nós queremos ser cidade restaurada, reconstruída, se nós queremos nos desvencilhar destas ruínas, se nós queremos parar de ser essa terra arrasada, nós precisamos se voltar para o Senhor. O verso 37 e 38 diz: assim diz o soberano, o Senhor, uma vez mais, atente para isso aqui, ó. Uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados a ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. E aí, eles saberão o quê? Deus está te levando por caminhos estreitos para te lembrar que Ele é o Senhor e você não é. Mas pastor, o que eu vivenciei foram ruínas gigantescas. Foram. E eu não discordo de você. Mas eu acredito que não foram piores do que a do seu filho, Jesus Cristo. Com certeza não foram. Mas é porque eu não consigo perdoar, pastor, nem o outro, nem a mim mesmo. Mas o Senhor está te conduzindo aqui nessa noite para que você prove do seu perdão. Deus te chamou nessa noite aqui para te ensinar que Ele pode replantar essa terra arrasada pelos problemas e pelos sofrimentos dessa vida. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso com você. Deus pode recomeçar a sua vida. E a minha certeza é que Ele vai sim restaurar Israel naquele grande dia. E irá habitar em Jerusalém. E irá comungar com o seu povo, aquele que Ele tem por a menina dos seus olhos. Mas nesse período, Ele está tratando conosco e Ele está chamando um povo que não era a oliveira dele e está nos enxertando nessa oliveira, a fim de que nós possamos experimentar da dádiva de sermos chamados de filho de Deus, povo santo, nação eleita, sacerdócio real. Você que jazia em trevas, você que não conhecia, você que estava distante dos montes de Israel, através do Filho de Deus, de Cristo Jesus, vocês receberam a oferta e a possibilidade de crer em Jesus Cristo e serem restaurados das suas problemáticas, das suas mazelas, dos seus problemas, das suas chagas. Deus nessa noite derrama sobre nós perdão e graça. Vocês lembram da Nanisca? Sim ou não? Ela vai enfrentar uma batalha gigantesca agora. Um outro império se aproxima, apoiado por portugueses, e quer invadir o império que ela liderava. O nome desse império era o Império de Daomé. E o líder daquela outra nação é um líder carrasco, um homem sanguinolento, que não tem pudor, que está disposto a conquistar, por lucro, por dinheiro. Está disposto a fazer o que ocorreu ao longo desses anos, que é o comércio, é o tráfico negreiro. Ele está disposto a subjugar o seu próprio povo na África e vendê-los para Portugal e para a Europa. Ele está avançando com a sua tropa. Ele chega no Império de Daomé. Ele quer conversar com o rei.
E quando a Danisca olha para ele, ela sente uma espécie de repugnância. Porque esse homem mau, e esse homem que está causando dores àquela população, é um dos homens que provavelmente a abusou. Ela prepara o seu exército, ela adota estratégias daquela jovenzinha que chegou lá no meio do arraial, que era contestadora. Ela adota estratégias que essa menina criou. Eles vencem a batalha, mas essa jovenzinha, ela é capturada por aquele povo. E feliz, porque eles venceram a batalha, não importa quem ficou para trás. Quer empossar a Nanisca como rei daquele povo. Ela, como sempre contestadora, ela diz assim: eu não vou fazer isso, e ele diz que ela tem que fazer, ela diz que vai fazer. Mas, quando chega no dia da cerimônia, ela prepara um exército e vai, na verdade, ela sozinha sai do palácio, veste as roupas dela e sai com um único propósito: se livrar daquilo que tanto a atormentava e livrar o seu povo do cativeiro. Ela vai sozinha e vai correndo e vai cantando. E quando ela olha para trás, em determinado momento, existe um exército que está indo junto com ela. Ela invade o arraial do inimigo, ela toca fogo em tudo, se livra daquilo que era o seu opressor, de uma maneira que o Evangelho não nos ensina, mas ela faz isso, ela se livra daquela dor, mas em determinado momento, na parte final do filme, ela se vê quase que entregue aos seus inimigos, ela vai morrer. Até que de repente surge uma jovenzinha que se livrou da prisão e mata aqueles que tentavam matar aquela mulher. Mais uma vitória, eles saem, eles voltam para Daomé, para o Império, está tudo certo. Mas em todo esse processo, a Nanisca fica sabendo que aquela jovenzinha contestadora era a filha que um dia ela abandonou. E para mim, isso é impactante. Porque a gente não consegue. Muitas vezes a gente não consegue achar a beleza que está por trás do sofrimento. A criança que um dia ela rejeitou foi quem a livrou de ser morta. E o império que era, e aquele império de Daomé, que era um império rígido, ríspido, agora parece que é um império revestido de amor, porque agora a Nanisca consegue dançar com o seu exército. Ela consegue olhar no rosto daquela criança e expressar algum tipo de afeto. O nosso problema é que a gente não consegue achar graça no sofrimento. A gente pode até querer, de alguma maneira, julgar Israel, mas Paulo diz assim: olha, se na queda de Israel houve salvação para o mundo, tanto mais na restauração de Israel. Deus vai voltar a tratar com o seu povo, mas Ele nesse momento está usando a nós. Nós que estávamos em trevas, nós que não tínhamos nem projeção de vida, que não tínhamos sonhos, que não tínhamos planos, que éramos terras devastadas, que fomos traspassados, que fomos colocados para trás, que fomos rejeitados, que fomos desacreditados pelos pais, pela sociedade, pelo patrão, pelo cônjuge, pelos filhos. Deus quer restaurar as nossas vidas.
Deus quer replantar a terra arrasada. E Ele se compromete, promete e cumpre. A gente não precisa ficar escondendo não, gente, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Nós podemos chamar um irmão e conversar com ele, e chorar junto com ele, percebendo que há graça. Que a gente pode compartilhar e perceber que ao compartilhar e confessar, somos sarados das nossas feridas. Podemos dividir os nossos fardos. Podemos ajudar uns aos outros. Porque nesse momento você pode estar em uma etapa da sua vida onde o inimigo está quase te vencendo. E ao contar com a ajuda do teu irmão, vocês podem juntos militar e batalhar contra esse império das trevas. Mas ao contrário da Danisca, aquele Senhor que se compromete, promete e cumpre, decide vencer a grande batalha cósmica, não simplesmente massacrando outros ou matando outras pessoas simplesmente, mas vindo até essa terra e se entregando à morte, e morte de cruz. Se temos novidade de vida, a temos porque recebemos do Senhor Jesus Cristo. Porque esse mesmo Cristo não ficou lá naquela cova. Esse Cristo vive. Ele ressuscitou. E a sua ressurreição é o penhor da nossa salvação. É a garantia do nosso perdão. Você não precisa mais ficar usando essa carcaça, como fez Naamã, para esconder a sua lepra. Você não precisa mais disso. Porque foi ouvindo uma jovenzinha lá no seu império, que aquele homem, Naamã, pôde ser purificado da sua lepra. Você não precisa esconder. Você não precisa fugir. O Senhor quer tratar com você e quer transformar esse tempo tão turbulento na sua vida em um dia de luz. Quer transformar esse dia tão escuro em um dia que você pode perceber o amor do Senhor. Ainda assistindo outro filme, eu lembrei também que em determinado momento da vida, um homem conversando com um personagem chamado Amor, ele diz assim: olha, amor, você me traiu. No momento que eu mais precisei de você, você me deixou sozinho. Olha, amor, você fez isso e aquilo outro. E é mais ou menos assim que a gente faz com o Senhor. Ah, Senhor, estou sozinho. Você me deixou fazer isso. E no filme, o Amor questiona o homem. Ele diz assim: olha, nos seus momentos felizes, eu estava aqui. Mas nos seus momentos tristes, eu sentei com você para tomar um café numa cafeteria. Eu estava aqui. Foi você que não percebeu. E o Senhor nessa noite está aqui. E Ele quer tornar terras devastadas, Ele quer restaurar terras devastadas e replantar terras arrasadas. Talvez é você que precisa cantar de verdade, assim, ó, Senhor, só em Ti confiarei agora. Depois disso, eu nada temerei. Eu vou em frente. Eu vou prosseguir. Eu não preciso mais ficar usando armaduras para dizer que eu sou um super-herói ou coisas desse tipo. Eu posso dizer quem eu sou e sem medo de ser retalhado.
algumas coisas para a gente aplicar nas nossas vidas nessa noite. Primeira delas, o Senhor há de te purificar dos teus pecados, se tão somente tu dizer assim: eu creio em Cristo Jesus. O Senhor, Ele se compromete, promete e cumpre te purificar de todos os teus pecados. O pecado não terá mais poder sobre você. Ele pode te ameaçar, ele pode te fazer chorar uma noite, pode te fazer tropeçar, mas domínio sobre você, não, porque o Senhor há de nos purificar dos nossos pecados. Segunda coisa, Ele quer transformar essa terra arrasada e destruída em cidades fortificadas e habitadas. Isso é o desejo do Senhor para nós. É gerar novidade de vida no nosso interior. É nos fazer nos alegrarmos com coisas que não nos alegravam mais. É encontrar beleza no ordinário, no simples, no chegar do trabalho e se deparar com o seu filho e abraçá-lo, se encontrar com a sua esposa. É saírem simplesmente para tomar um sorvete de R$3 lá na pracinha do Jardim União e encontrar beleza nisso. É comer jujuba, assistindo filme e se alegrar. É ir dormir tomando leite quente e poder perceber que o Senhor está ali e está celebrando com você esse momento. Ele quer tornar essa terra habitada e fortificada para também, quando chegar nos dias de dificuldades e de luto e de tristeza, você poder olhar na cara da morte e do sofrimento e dizer assim: eu sei que eu estou sofrendo, eu sei que eu estou passando por dificuldade, mas eu também sei que o meu Redentor vive e que Ele reina e que eu posso passar por essas coisas. Porque eu sei o que é ter abundância, mas eu também sei o que é ter escassez. Eu sei o que é ter fartura, mas eu também sei o que é não ter nada. Porque agora eu posso dizer: tudo posso naquele que tudo é tudo. Tudo é tudo. É alegria ou tristeza. É saúde ou doença. Tudo é tudo. Ele quer transformar a cidade de vocês fortificadas e habitadas. E por último, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Vocês são participantes desse processo. Deus quer usar cada um de vocês com a sua, quer usar a sua peculiaridade, quer usar os seus dons, as suas habilidades, a sua cultura, a sua experiência de vida, cada um em sua área. Ele quer contar com vocês. Ele quer contar com a vida de vocês. Ele quer usar a vida de vocês. Mas Ele quer uma coisa: que vocês lembrem quem é o agente. O agente é Ele. Eu, o Senhor, falei e o farei. Deus se compromete. Deus promete e cumpre. O que Ele nos promete nesse momento é nos conceder vida abundante em Cristo Jesus. Dinheiro, casa, carro, comida. Aí vocês têm que trabalhar e estudar e se esforçar para alcançar isso e se dedicar nessa direção, confiando sempre nele. Mas o que Ele lhe promete nessa noite é salvação. Então, se você, ao ouvir essa mensagem nessa noite, e percebe que tem sido uma terra arrasada e destruída, eu te convido para confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não espere mais tempo, não espere isso ou aquilo. Se renda diante de Jesus. Amém? Queria chamar o grupo de louvor aqui para a gente tocar mais um canto.